Você conhece Timor-Leste? Sabia que o português é uma das línguas oficiais deste país asiático? Então, venha conosco neste vídeo para conhecer um pouco mais sobre este território tão diverso e multicultural. De clima tropical e relevo montanhoso, a República Democrática do Timor-Leste se encontra no Sudeste Asiático, a norte da Austrália e a leste da Indonésia. A Ilha do Timor é a maior dentre as ilhas do arquipélago de Sonda, e o Timor-Leste ocupa sua parte oriental, o exclave de Oecusse-Ambeno, a Ilha de Atauro e a Ilha de Jaco. Menor que o estado de Sergipe, o Timor-Leste possui 15.000 km² de área e tem uma população de um pouco mais que 1.200.000 habitantes. Rico em gás natural, petróleo, magnésio, mármore e ouro, o pequeno país asiático chamou a atenção dos portugueses no início do século XVI. Nessa época, o Timor-Leste já possuía sua própria língua franca, o Tetum Terik. Com o contato com os portugueses e partindo de uma necessidade comunicativa, o Tetum Terik começou a adotar vocábulos portugueses e malaios, transformando-se em uma língua crioula que posteriormente foi denominada Tetum Praça. Em 1556, foi estabelecida a primeira ação missionária no Timor-Leste, que iniciou a conversão dos timorenses para o catolicismo, religião predominante no país até hoje. A missão foi estabelecida no principal porto de troca de sândalo, uma árvore cuja madeira era utilizada na produção de móveis e seu óleo era utilizado na confecção de fragrâncias. A organização do Timor-Leste como colônia portuguesa se deu quase 200 anos depois, no ano de 1702, com a chegada do governador português Antônio Coelho Guerreiro. Durante os 300 primeiros anos de colonização, Portugal deu pouca atenção para o Timor-Leste. Essa situação mudou no fim do século XIX, quando Portugal precisou aumentar seu poder econômico e defender suas colônias de outros países que estavam em expansão, como a Inglaterra e a França. Na tentativa de tornar a colônia produtiva, Portugal tentou instaurar no país um programa de desenvolvimento econômico e social que se pautava em práticas opressoras como o trabalho forçado das comunidades locais na produção e na colheita. Nesse contexto, Portugal tentou criar uma elite nativa para o preenchimento de cargos administrativos que estavam surgindo com o desenvolvimento da colônia. Apesar dos esforços, o Timor-Leste nunca se transformou em uma colônia rentável para a metrópole. Em 1941, logo após o ataque da base americana Pearl Harbor, o Timor-Leste foi ocupado taticamente por tropas australianas e neerlandesas, que usaram da ilha como linha de defesa em frente ao avanço japonês em direção à Austrália. A invasão japonesa ocorreu no ano seguinte, em 1942, e resultou na Batalha do Timor. Muitos civis e colonos residentes do Timor-Leste combateram ao lado dos aliados, que eram os militares da Austrália, Reino Unido e Países Baixos, ou apoiaram as tropas com mantimentos e abrigo. Dezenas de milhares de timorenses morreram na ocupação japonesa, que só teve seu fim declarado em 1945, juntamente do fim da Segunda Guerra Mundial. O Timor-Leste não possuía um movimento de emancipação da metrópole, diferente das outras colônias portuguesas. A ausência desse movimento se deu por uma série de motivos. A presença portuguesa serviu como uma força aglutinante dos povos, fortaleceu a identidade cultural, étnica e política do país. Houve pouca exploração portuguesa e o convívio era relativamente pacífico, já que a ilha não oferecia grandes vantagens econômicas para o país. Apesar do clima pacífico, a Assembleia Geral das Nações Unidas considerou o Timor-Leste um território autônomo. Portugal promoveu, então, a criação de partidos e propôs eleições por meio de uma Assembleia Popular a fim de promover a independência do país. Mas, nesse momento, Portugal estava envolvido com a Guerra Fria, e o governo português estava sofrendo pressão da União Soviética e dos Estados Unidos. Se aproveitando disso, a Indonésia alegou a necessidade da proteção do Timor-Leste das forças comunistas e, sob o pretexto anticolonialista, realizou um golpe de Estado no Timor-Leste com o apoio dos Estados Unidos e da Austrália. Esse golpe resultou em um período trágico na história timorense, a ocupação indonésia. A ocupação indonésia se iniciou em 1975 e só teve fim em 1999. Nos primeiros anos da ocupação, os militares indonésios sofreram com a forte resistência timorense, mas a partir de 1977, os Estados Unidos e a Austrália forneceram armamentos modernos para as tropas indonésias que dizimaram os grupos rebeldes.
O Timor-Leste sofreu uma brutal repressão marcada por tortura, assassinato, exploração e escravidão. Mais de 300 mil timorenses foram assassinados, o que na época era equivalente a 1/4 da população do país. Houve um expressivo investimento financeiro no Timor-Leste pela Indonésia, o que resultou em um rápido desenvolvimento econômico e em uma rápida disseminação da língua indonésia que substituiu o português como língua de ensino e administração. Os indonésios oprimiram o uso de tétum e o uso da língua portuguesa podia significar a morte. Nesse contexto, a Igreja Católica privilegiou o uso do tétum em suas missas, e a língua portuguesa se tornou uma língua de resistência. Com auxílio da ONU, Portugal tentou no ano de 1999 negociar um referendo com a Indonésia sobre a independência do Timor-Leste. Em agosto de 99, houve uma eleição popular onde 78% dos votos eram a favor da independência do país. Depois da divulgação dos resultados, uma onda de violência foi desencadeada por milícias apoiadas pelo governo indonésio. Em setembro de 99, a ONU criou uma força nacional para intervir na região e garantir que os direitos humanos fossem cumpridos dentro do país. Em 2002, com o apoio da ONU, o Timor-Leste conseguiu enfim declarar sua independência e eleger o seu primeiro presidente, Xanana Gusmão. No processo de independência, houve uma votação parlamentar para a escolha da língua oficial do Timor-Leste e, depois de exaustivas deliberações, o parlamento optou pela adoção de 2 línguas oficiais, o tétum e o português. Em Timor-Leste, o português é visto como uma língua de resistência, tendo sua presença diretamente relacionada ao movimento de luta timorense em combate à invasão indonésia. De acordo com a Constituição do país, as línguas oficiais são o português e o tétum. Além disso, Timor ainda apresenta mais 15 línguas nativas somadas ao tétum. E também não podemos esquecer que o inglês e o bahasa indonésio, a língua malaia, ainda são utilizados em alguns contextos. Antes de falarmos sobre as políticas de difusão do português em Timor, precisamos apresentar o cenário sociolinguístico do território. Logo após a independência, o país passou por diversas complicações nos setores sociais, sendo a educação um dos setores prioritários. A fim de suprir a demanda, o governo se baseou em um projeto nacional com o objetivo de reformular o sistema educativo. Na época, o analfabetismo atingia a maior parte da população leste-timorense, cerca de 90%. O dado que mais preocupava era o índice elevado de crianças fora da escola, em torno de 200 mil, e a reprovação de 30% de jovens entre 12 e 15 anos na educação pré-secundária. A partir daí, foram pensadas várias estratégias visando a reconstrução do sistema educativo, como cursos de alfabetização e ensino profissional através de aulas à distância, qualificação e capacitação de professores em formação e até mesmo uma parceria firmada com o Brasil, através do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, a fim de implantar telecentros. Atualmente, o cenário não está tão diferente. Até 2016, apenas 58% da população timorense sabia ler e escrever. A partir daí, políticas de difusão são implementadas a fim de preservar a língua portuguesa e expandi-la para a população analfabeta. Ano após ano, diversos projetos são executados a fim de promover o português. Dentre eles, podemos citar o projeto de reintrodução da língua portuguesa, o projeto de cooperação acadêmico-cultural e o projeto Alfabetização Comunitária. Em contrapartida, há vários obstáculos que impedem o sucesso total dessas políticas, como a escassez de metodologias e estratégias específicas variadas e adequadas ao contexto social timorense. A partir daí, podemos traçar outros fatores que dificultam o progresso no ensino de português. Abre aspas. São eles:
a defasagem na alfabetização em língua portuguesa, o pouco acesso a livros, devido ao alto valor comercial. Podemos considerá-los objetos de luxo. As crenças de que a língua portuguesa é difícil e de que timorense não sabe falar português. As raras livrarias, as escassas bibliotecas, o pouco contato dos estudantes com outras variantes da língua portuguesa, a língua como forma de ascensão social e profissional, uma futura exclusão social, a limitada difusão da cultura escrita, que tem por consequência, entre outras, o insuficiente acesso a diversificados gêneros textuais, e a ausência de hábitos de leitura, fecha aspas, cita Diniz, em 2013, em seu artigo Língua Portuguesa em Timor-Leste, o contexto de ensino e crenças na aprendizagem. Quando tratamos de língua e território, estamos falando também de funções sociais da língua. No artigo As funções sociais da língua e as políticas de difusão do português do Timor-Leste, de Cláudia Ramos Carioca, podemos concluir 4 funções sociais veiculadas ao português de Timor-Leste. São elas: intercompreensão, representação, integração e internacionalização. Intercompreensão compreende que cada língua desincumbe uma situação diferente. Ou seja, o uso de várias línguas se torna necessário para que a comunicação competente se encaixe no contexto do cotidiano vivenciado pelo falante, como, por exemplo, a língua malaia falada em casa, o tétum falado com os amigos e o português sendo falado em sala de aula. Falando sobre a função representação, temos um povo que estabelece a sua identidade pelo uso da língua portuguesa, uma vez que grande parte da população considera a escolha do português como um elemento de resistência e da caracterização da comunidade. A função integração compreende que a importância da língua está ligada a oportunidades profissionais na sociedade timorense. Isto é, quando em domínio, a língua possibilita a integração abrangente no âmbito profissional e social. Por último, temos a função internacionalização, que corresponde ao intercâmbio cultural lusófono. Para alguns timorenses, saber português permite a troca de conhecimento entre povos de diferentes lugares, principalmente aqueles que possuem o português como língua oficial. O português do Timor-Leste apresenta grandes variações linguísticas. Dentre elas está a subvariedade mais próxima da norma europeia. Ela é limitada a situações formais, como o ensino da língua, o âmbito universitário e, principalmente, a área jurídica. Ela é utilizada pelos mais velhos e pela camada mais escolarizada da população. Também é utilizada nos distritos mais urbanizados, Dili e Baucau, onde se tem mais contato com o uso do português, por consequência do acesso a um ensino relativamente melhor que o das regiões rurais. O ensino nessas áreas conta com a atividade de professores portugueses e brasileiros, o que contribui para o uso e a aprendizagem da variedade mais próxima à da norma europeia. No distrito de Ocusse, existe uma variedade mais arcaica, que foi influenciada pelo português quinhentista, já que os portugueses chegaram primeiro nesta região, no século XXI. Em Viqueque, há uma subvariedade diferente, pois a língua desse distrito consiste no tetum em sua variedade mais conservadora, o tetum terik. O plano morfossintático é o nível de análise linguística em que o português de Timor-Leste mais se diferencia da norma europeia. As diferenças são causadas pela influência das línguas nativas dos aprendizes na língua portuguesa, o que faz com que as características gramaticais do português europeu sejam diferentes no português timorense, principalmente as flexões e concordâncias. Carvalho mostra que algumas variações da flexão nominal que partem do português europeu
especialmente a divergência entre determinante e determinado, acontece também nos crioulos de Malaca e Bidal. As línguas timorenses tendem à realização da parataxe, que é a junção de frases e sintagmas, ou até mesmo o não uso de preposições e conjunções, o que faz a sintaxe de regência do português de Timor-Leste ainda mais distinta da norma europeia. Para Carvalho, o fato de não se utilizar as preposições de e a, conforme a norma europeia, e o uso delas em outras estruturas, são traços do português que é falado nas ilhas de Flores e de Larantuca, ilhas que anteriormente pertenciam a Portugal e são vizinhas a Timor. No plano fonético e fonológico, o português de Timor-Leste possui características variadas, e essas variações podem se dar pela aprendizagem da fonologia do português europeu pelos falantes de outras línguas, como as nativas que não fazem uso de alguns fonemas do português, ou pela interferência da diversidade dos crioulos asiáticos. No português de Timor, é possível encontrar a ocorrência de todos os fonemas consonantais e vocálicos existentes no português europeu. Porém, alguns deles são produzidos apenas nas subvariedades mais próximas à da norma europeia. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Existem mais de 260 milhões de falantes de português em todo o mundo. Assinala-se esta terça-feira o Dia Internacional da Língua Portuguesa pela primeira vez. A Unesco ratificou em novembro do ano passado, o dia 5 de maio, como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Como é sabido, Timor-Leste adotou o português como língua oficial há 2 décadas, a par do téton. O idioma é atualmente o 4º mais falado no mundo, com mais de 260 milhões de falantes nos 5 continentes. É ainda a língua oficial entre as organizações continentais e da Conferência Geral da Unesco. De acordo com Baxter e Carvalho, existem vários processos fonológicos e realizações diferentes de alguns fonemas que são recorrentes nos crioulos de base lexical portuguesa. Estes são os exemplos de alguns dos principais fonemas e suas produções fonéticas divergentes. No plano fonológico, é possível observar processos singulares e outros que se encontram nas outras variedades do português na Ásia, especialmente nos crioulos de Malaca e Macau. Entre estes processos está a desnasalização. A nasalização é uma característica que não existe nas línguas do Timor. Por este motivo, o português de Timor evidencia o fenômeno da desnasalização, ao mesmo tempo que não desenvolve a difusão da nasalidade. Além disso, pode-se observar outros processos, como a epêntese e a monotongação, que ocorrem também no português brasileiro e em outras variedades do português ao redor do mundo. Este vídeo contém uma síntese, um recorte da história do português de Timor, sua importância e funções sociais, e como essa língua é usada neste país. Por isso, te convidamos a, assim como nós, conhecer a vasta história do português, que vai muito além das fronteiras europeias.